Me chamo Ana Lúcia Serafim, sou membro do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e hoje estou aqui representando o GT Cuidar Também de Quem Cuida Também, que tem por objetivo a promoção e a saúde dos colaboradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é organizado em 4 grandes áreas: saúde mental, do corpo, nutricional e financeira. Hoje nós estamos então aqui com 2 convidados, a professora Carolina Guerrini de Souza, professora da URGS, e o professor Virgílio Strasburg, também professor da URGS, ambos também do Serviço de Nutrição e Dietética do hospital. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Carol, então como que a alimentação vai impactar na nossa saúde física e mental? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Virgílio, a todas as pessoas que vão estar nos escutando. E quando a gente fala de alimentação, a gente está muito acostumado com a parte biológica, né, do alimento, que é o fornecimento dos nutrientes. Esse fornecimento dos nutrientes, que são proteínas, carboidratos, as gorduras, vitaminas e minerais, eles têm esse papel de nutrição da saúde física, saúde do corpo. E historicamente, a nutrição e a alimentação, elas são vistas muito em cima deste foco. Mas a gente precisa, né, desconstruir, desmistificar um pouco as nossas crenças a respeito de alimentação, porque o alimento também tem um papel muito importante na questão da saúde mental, pelo aspecto cultural, social e psicológico que a comida traz, né? Todos nós não comemos só para ingerir nutrientes, mas também comemos por prazer, porque determinados alimentos nos trazem recordações afetivas da nossa infância ou nos remetem a situações como, por exemplo, encontro de família ou datas especiais. Então, dessa forma, a alimentação também atua sobre a saúde mental, não só sobre a parte biológica, que seria a parte dos nutrientes, mas por todo o contexto social, psicológico, afetivo que a alimentação tem. Sim. Muito bem. Falando um pouquinho desse contexto social, né? Quais os primeiros passos que a gente poderia pensar em relação à alimentação para esse problema que nós temos na sociedade das pessoas estarem consumindo os ultraprocessados, né? Então, para quem tem o hábito, como que a gente poderia fazer essa redução desse consumo dos ultraprocessados? Essa é uma pergunta, ela é muito importante, né? E a gente precisa primeiro pensar que existe uma grande parcela da população que não sabe ainda o que é um alimento ultraprocessado. Essa classificação, de acordo com o grau de processamento dos alimentos, embora ela já exista há 11 anos, né, e faça parte do Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma publicação que está disponível gratuitamente na internet, que qualquer pessoa pode ter acesso e que foi feita para o público em geral, não só para profissionais da saúde, ela ainda é desconhecida. Então, uma grande parte, eu não vou ter infelizmente o percentual certo para dizer, mas a gente sabe que uma grande parte da população ainda não conhece essa classificação de nível de processamento, tampouco sabe o que são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que passam por múltiplas etapas de processamento, que tem uma série de aditivos na sua composição, que quando a gente vai ler o rótulo dele, a gente vê uma lista de ingredientes gigante, com muitos produtos que a gente não reconhece o que eles são, que não remetem a alimentos, cujo produto final é muito diferente do produto que a gente teve como origem, né, lá na natureza. Então, assim, acho que a primeira coisa é levar a informação, aumentar o acesso à informação, para que as pessoas saibam o que é ultraprocessado e consigam identificar, né? Então, uma dica importante é quando você vai comprar um alimento, você lê o rótulo dele, vê o número de ingredientes, vê se tem nomes estranhos. Isso já vai dando dicas que aquele alimento é um alimento com um grau de processamento muito grande. E saber que, assim, inúmeros estudos têm mostrado que os ultraprocessados, o consumo de ultraprocessados contínuo, eles levam a inúmeros problemas de saúde, desde as doenças crônicas mais prevalentes, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, o câncer, mas também ao próprio processo de perda de cognição que vai acontecer com o envelhecimento. Os estudos mais recentes têm mostrado isso, né? Que os ultraprocessados, eles também aumentam essa perda de cognição que todos nós vamos ter, mais ou menos, à medida que a gente envelhece. Então, à medida que as pessoas, elas
tem mais informação, elas já começam também a ter possibilidade de fazer novas escolhas. E uma forma de reduzir o consumo dos ultraprocessados é a gente comer mais comida de verdade, comidas que a gente prepara em casa, resgatar o ato de preparar a refeição em casa, os alimentos. Às vezes não dá para preparar a refeição, né? Mas a gente pode organizar, de repente, alguma parte do que a gente vai comer durante a semana em casa, preparar nós mesmos e resgatar esse hábito de se envolver com a nossa própria comida e não tanto comer comidas prontas ou comidas de fast food, que a gente esteja mais imbuído desse processo de compra, de preparação e de organização da nossa alimentação. Se as pessoas já, né, se apropriarem da informação e já resgatarem esse hábito que era muito presente, né, nas gerações anteriores à nossa, com certeza elas já vão estar diminuindo grandemente o consumo de ultraprocessados. E essa questão, né, pensando no resgate, Virgílio, como que a gente poderia pensar, trazendo um pouquinho para a parte da alimentação, uma das coisas que me vem, né, que a gente pode fazer esse resgate é a feira, né? Como que a feira pode afetar e auxiliar nessa questão da escolha dos alimentos? Boa tarde também a quem nos acompanha, boa tarde Ana, boa tarde Carolina. A feira oportuniza não somente a questão do acesso mais direto aos alimentos que estão ali colocados, até porque as feiras que tem em Porto Alegre tem uma quantidade bastante expressiva já de pontos em feiras e também com produtos orgânicos, então isso é uma diferença que a gente percebe quando vai, por exemplo, comprar um folhoso no supermercado que ele é hidropônico e compra um folhoso do produtor, né, que ele mesmo colheu ali da terra e está levando na feira, isso por experiência de casa, tá? A durabilidade é muito maior. O sabor dos alimentos ele é muito mais intensificado. Então, além da questão sensorial, nutritiva dos alimentos, da forma que ele é produzido, envolve também a questão do contato com o produtor, saber quem é que está de fato produzindo esse alimento. Tem a questão enfim, né, dessa interação social e ao mesmo tempo está fomentando também a própria economia, né, incentivando as pessoas que produzem o alimento, quem tem qualquer plantação em casa, por menor que seja, um tempero ou alguma coisa, sabe que fazer a manutenção das plantas exige um cuidado. Então imagine plantar em grande quantidade, então é uma forma de valorizar. Você circula, você conhece os produtos, você vai ter um contato muito mais próximo, então isso é um alimento de verdade, que a Carolina está falando. Muitas vezes nos supermercados também, os produtos, por serem produzidos em larga escala, eles têm um tamanho muito grande, têm um aspecto visual muito interessante, mas eles perdem no quesito nutrientes e no quesito sabor. Principalmente, né, comparando as cenouras que você vê, cenouras parecem uma aipinha, às vezes tão grandes, né? E outras que são produzidas de maneira mais natural, daquilo que foi planejado, o sabor, a textura do alimento é bem diferente. Então a feira tem esse papel de aproximar, de conhecer, interar de fato, né, com o todo, dentro da alimentação como um todo. E pensando na saúde do meio ambiente, né, que a gente não pode deixar de falar da sustentabilidade, quais os benefícios assim que a gente poderia elencar para a população em geral, né, da utilização da compra desses alimentos, desses produtores locais? Tu falaste um pouquinho, né, a respeito da questão da sociedade, mas o que mais que a gente pode falar sobre? Pensando assim, que o grande conceito da sustentabilidade ele abrange 3 grandes eixos, que é chamado Triple Bottom Line, que é o aspecto do planetário, do ambiente como um todo, a questão social, que seja as pessoas, e a questão econômica. Então, a gente consegue, indo na feira, contemplar essas 3 coisas. Você vai, né, estar fomentando a economia do produtor, né, no sentido que vai valorizar o trabalho dele. Então, fortalece a permanência dele na sua atividade econômica. Tem a relação social, de estar diferente do mercado, você passa com o seu carrinho individualmente, você vai transitando com outras pessoas, encontra um amigo, conversa, tem uma outra conotação. A questão financeira eu já falei, e a questão ambiental também pela forma como o alimento ele é produzido. Ele é produzido de forma como são as commodities, que são em grande quantidade visando exportação. Ele é feito de fato para alimentar e nutrir as pessoas. Então, ele abrange isso, especialmente, né, dos produtores locais ou mais próximos aqui,
nós cortamos muito a questão da emissão de gases de efeito estufa, né? Muita coisa que a gente encontra nos supermercados hoje, frutas, a gente encontra kiwi que vem da Nova Zelândia. Imagina quantos 1000 quilômetros cruzando o oceano, né, queimando combustível fóssil para chegar um kiwi daqui. Nós temos aqui em Farroupilha, que é bem mais próximo. Então, todos os alimentos, ou venham da Ceasa de São Paulo também, né, para abastecer o nosso mercado aqui, tudo isso acaba impactando com combustíveis fósseis que geram aquecimento global e fica esse ciclo todo. O Estado tem sido contemplado, entre aspas, negativamente, com efeitos climáticos bem catastróficos e recentes, né, com coisas que eram historicamente assim, fora de um contexto. A gente vê isso em âmbito mundial também, por conta da ação do ser humano, por conta também, né, de abusar, usar o planeta simplesmente só extrair sem valorizar de fato o que a natureza em si contempla como um todo. Sim, sim. Carolina, e pensando nesse ponto, né, que o Virgílio comentou a respeito dos gases de efeito estufa, enfim, me vem uma questão que se fala muito, né, atualmente a respeito do consumo de carne, né? Então, pensando no âmbito de saúde, né, do âmbito do planeta, a gente, mais ou menos com a feira, a gente já acaba tendo esse ponto, né? Mas no âmbito de saúde, assim, para a pessoa experimentar uma dieta, fazer uma redução de carne na dieta, né? Dicas práticas, assim, que a pessoa possa colaborar para a redução desse efeito estufa, né? E as questões de sustentabilidade também. A carne tem inúmeros trabalhos mostrando o impacto dela, principalmente a carne vermelha, o impacto dela na produção de gases de efeito estufa, de pegada de carbono, e é muito importante que a gente vá se conscientizando, embora a gente viva num estado que tem tradicionalmente, por questões, né, culturais, um consumo de carne muito elevado. Então, assim, como que a gente pode propiciar essa redução da carne? Os alimentos que mais vão prover os nutrientes que a carne nos dá são realmente as leguminosas, aqueles da família do feijão. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Então, quando uma pessoa quer reduzir a carne e não quer perder nutriente, porque isso também é muito importante dizer, né, Ana? Tem pessoas que simplesmente param de consumir carne e elas acham que é só tirar a carne e botar qualquer outra coisa, e muitas vezes essa outra coisa até vira um alimento ultraprocessado. Com certeza. Então, não adianta tu reduzir a carne e piorar a qualidade da alimentação, porque isso também adoece as pessoas, né? E dependendo do alimento que tu escolhe, esse alimento também pode ter um impacto de sustentabilidade importante que os ultraprocessados a gente sabe que tem. Então, assim, para a gente substituir carne sem perder nutriente, a gente tem alternativas como, por exemplo, as leguminosas. Então, preparações feitas com feijões, lentilhas, grão de bico, seja na forma de hambúrguer, de almôndega, às vezes a própria leguminosa feita com um molho, ou uma salada que seja enriquecida, uma salada que não seja só, né, que a gente joga o vegetal cru, puro no prato, mas que a gente faça uma salada mais elaborada, mais gostosa, misturando com as leguminosas cozidas, temperando com azeite. Existem várias receitas de molhos bem gostosos e nutritivos que a gente pode fazer para tornar a salada também mais palatável. São boas opções. Também a gente sabe que o ovo acaba sendo um substituto bastante utilizado para carne, né? Só que a gente precisa pensar também que o ovo tem uma problemática que não dá pra gente comer o quanto tudo de ovo que a gente gostaria. E isso tem sido, assim, um hábito bem presente, principalmente nas pessoas mais jovens. A gente vive uma época em que os jovens estão consumindo um ovo em grande escala. E além do ovo ter um impacto também, né, em sustentabilidade, o consumo elevado de ovos ele aumenta o risco de outras doenças, como por exemplo a doença cardiovascular, que os jovens não acham tão problemático porque são jovens, né? Então a gente tem o ovo como substituto, mas ele não vai ser um substituto adequado para se comer livremente, como a gente teria, por exemplo, com as leguminosas. E também a gente pode pensar que assim,
o que a gente tira da carne nas refeições principais, almoço e janta, a gente também pode estar repondo com outros alimentos ao longo das refeições intermediárias, que é o caso das oleaginosas, amendoim, castanha, nozes, amêndoas, e também de cereais, aveia, chia, quinoa, linhaça, que a gente precisa aumentar o consumo, né? Os grandes guias alimentares voltados para a alimentação sustentável no momento dizem que a gente tem que diminuir a carne e aumentar o quê? Aumentar os feijões, as oleaginosas e os cereais, que são eles que vão suprir esses nutrientes que a carne promove para a gente. Sim, com certeza. E a importância dessa nutrição, como tu falas, né? De trazer os nutrientes todos. E não que muitas vezes a gente escuta por aí o pessoal dizendo que precisa bater a proteína, né? Exato. E eu acho, assim, só complementando uma coisinha, né? É que, assim, as pessoas vão pensar, mas comer um feijão não é a mesma coisa que eu comer um churrasco, né? Não tem o mesmo gosto. Sim. E a gente precisa, então, unido com aquilo que eu te falei lá na primeira pergunta, né? Resgatar a questão do cozinhar. Porque existem preparações, receitas deliciosas que não são difíceis de fazer, que a gente pode pegar esses alimentos e fazer muita comida boa, mas para isso a gente tem que voltar para a cozinha. Voltar para a cozinha e não usar o plant-based vendido aí, Exato, cheio de gordura saturada, né? Um alimento vegetal, que a promoção é que a gente utilize vegetais, né, na dieta plant-based, porque a gente vê às vezes uma quantidade absurda de gordura que é colocada, né? Que acaba chega a ter não é nem palatável às vezes, né? Dependendo do produto, do alimento, da mistura que é feita, né? E Virgílio, falando nessa questão da redução da carne, né? Para o meio ambiente, falamos da feira, né? A carne, o que mais ela pode trazer de benefícios para o meio ambiente, da nossa contribuição, né? Enquanto pessoas da sociedade. Sim. O que a gente pode fazer? Eu acho que a Carol levantou uma questão bem importante, foi a questão cultural aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vê mudar essa cultura de uma hora para outra não acontece da noite para o dia. Eu penso que uma forma de fazer isso é reduzindo gradativamente a porção que você estava acostumado a comer. Tá? Uma das coisas também que foi muito influenciada, especialmente pelas redes de fast food, um hambúrguer vem com 200 e poucos gramas de carne, que é a quantidade para 2 dias, na verdade, de recomendação, né, que seria um único hambúrguer para 2 dias. Vai se privar de comer eventualmente um hambúrguer? Talvez não, mas faz isso uma vez por semana, passa a fazer uma vez por mês. Tudo que é muito assim restritivo acaba sendo, parece que, mais chamativo a fazer, né? E falando em questão também do meio ambiente, tem também a questão do bem-estar animal, né? Hoje os animais são criados em linha de montagem, digamos assim, né? Como antigamente se criava, assim, no Rio Grande do Sul tinha também a questão do charque, enfim, mas hoje a escala de fato é industrial, né? Desde o Plano Real ali na década de 90, o frango passou a ser um aliado para acesso das pessoas às proteínas, né? Especialmente de origem animal. Os mercados mundiais estão nesse sentido. Até porque 1 kg de carne bovina, o equivalente de pegada hídrica dela é 15.500 litros por quilo de carne. Ou seja, um bife de 100 gramas é uma caixa d'água e meia, que está no teu prato por todo o processo que passou ali. Porém, bom, se eu quero suprir a quantidade de proteína e pegar o mesmo bife de peito de frango, por exemplo, essa quantidade de pegada hídrica cai para 3.900 litros. Então, eu estaria suprindo o valor aporte nutricional da proteína com uma pegada hídrica menor. Então, são escolhas de mudar talvez a frequência dos alimentos, optar, como a Carol falou muito bem, a questão das leguminosas, né? Tem a corrente também, um dia sem carne, né? Que é bem factível, que a gente pode combinar com vários alimentos, né? Tanto é que se a gente for analisar pela nossa dentição, nós temos somente 4 caninos, né, que são os dentes propícios para processar a carne. Então, eu acho que essa mudança ela tem que ser gradativa, as pessoas pensarem que cada ação que ela faz tem uma repercussão para o todo, né? Então, meu conselho é esse, sem nada assim de extremismo, mas com bom senso, né?
Será que de fato eu preciso comer aquela quantidade naquele dia ou todos os dias isso? A mesma coisa em relação aos ovos. Eu tenho que comer 4 ovos por dia. Parece um lagarto, nem lagarto come isso, né? Nem lagarto come 4 ovos por dia. Sim, sim. Pensando nessa questão da quantidade, né, e pensando que a gente falou de comer alimentos minimamente processados e menos ultraprocessados, né, me vem, assim, a questão se tem algum erro que, às vezes, culturalmente as pessoas acabam cometendo, né, de trocar, ao tentar ter uma alimentação mais saudável, né, achando que está comendo alguma coisa mais saudável, mas na verdade daqui um pouco comer este alimento minimamente processado seria melhor, algo do tipo, vou ter uma alimentação mais saudável, não vou comer a ambrosia, daí decido comer uma gelatina. O que vocês me dizem? Eu acho que retoma, assim, é um somatório das coisas que a gente falou, né? Primeiro, assim, eu não preciso parar de comer ambrosia. Eu preciso talvez rever, né, o quanto eu tô comendo de ambrosia, com que frequência. Ambrosia não é a bola da vez, mas talvez chocolate, talvez brigadeiro, né? Enfim, escolha o seu alimento hiperpalatável e faça essa reflexão, né? Qual é a frequência que eu estou comendo, a quantidade que eu estou comendo, o que está me motivando a comer isso, né? Porque a gente também, as nossas escolhas alimentares, elas são movidas por vários fatores, inclusive emocionais. Às vezes a gente come porque a gente está ansioso, a gente come porque a gente está estressado, a gente se recompensa, né? Tive um dia muito ruim, então eu mereço. Então, cabe sempre uma análise por que a gente tá nos levando a escolher aquilo, né? Acho que isso é uma parte da resposta. A segunda parte é, se eu não vou comer ambrosia ou chocolate ou o que seja, e eu vou trocar por uma outra coisa, juntar essas informações aqui e analisar que tipo de alimento é que eu estou colocando. Acho que quem está nos escutando já sabe agora que é legal ver o rótulo do alimento, os ingredientes, identificar se é um alimento ultraprocessado. A gente tem vários alimentos ultraprocessados com cara de saudáveis, né? Gelatina até hoje é tido como uma coisa muito leve, muito refrescante, muito nutritiva, porque se tem essa crença da gelatina ser uma comida para quem está mais doente, para quem está mais enfraquecido, né? A gente tem vários biscoitos que são integrais e pães que são 7 grãos, 10 grãos, 28 grãos, mas são produtos industrializados, então não quer dizer que eles são mais saudáveis porque eles têm os grãos. Então, fica sempre a dica de fazer um raciocínio. Da onde está vindo esse alimento, né, que eu estou escolhendo comer, e o que tem nesse alimento de ingrediente? Porque bem ou mal, ambrosia é uma coisa que a gente faz em casa, né? Ambrosia é leite, ovo, açúcar, tudo coisas que vêm da natureza. Sim. Então, assim, não demonizar os alimentos também é uma forma da gente, talvez, fazer as pazes com a comida e se alimentar melhor. Sim. Fazendo um gancho com o que a Carol falou, me lembrei que o pai da medicina falava, né? Faça do alimento seu remédio, do remédio seu alimento. E a mesma coisa, pensando nessa questão da alimentação e nas quantidades, às vezes o problema não é o alimento, é a frequência e a quantidade. Vou comer meio quilo de ambrosia, vou comer uma porção pequena de ambrosia. Tem essa questão também, né? Eu me lembrei de uma outra questão relacionada lá a o que combate o soro antiofídico. Aliás, o que combate o veneno da cobra é o soro antiofídico feito com o mesmo veneno. Então, a questão da dosagem de um alimento pode ser veneno ou pode ser remédio, né? Todos os extremos, para mais ou para menos, podem gerar ou uma deficiência ou um excesso que vai ser prejudicial. Então, acho que o equilíbrio sempre é o ponto, né, de saber. Chave, o ponto-chave, com certeza. E para a gente finalizar, né, então peço para vocês dois que me tragam então alguma dica para quem deseja iniciar hoje, né, uma alimentação mais alinhada à saúde das pessoas e à saúde do planeta. Então tá. Eu acho que rever as suas escolhas, né? Fazer da refeição um momento de fato de refeição.
Hoje se fala muito na questão a gente vive num mundo muito corrido e estando no serviço de alimentação e frequentando também ali o ambiente do refeitório, muitas vezes as pessoas estão comendo sem dar atenção ao que estão comendo, estão com o celular, não prestam atenção nem na mastigação, nem no que colocaram no prato. Uma vez eu vi um rapaz lá, pegou a refeição, eu já estava almoçando, chegou na mesma mesa, ele botou o prato, eu terminei minha refeição acho que uns 10 ou 12 minutos depois e ele ainda não tinha tocado na refeição. Ele já serviu, a comida já esfriou, né? Toda a questão da temperatura do alimento, daquela sensação que traz, vai para água abaixo. Então as pessoas se concentrarem também que a alimentação não é só botar comida para dentro, mas que tem esse significado, pensar que alguém produziu, alguém cuidou para que esse alimento chegasse, as pessoas na cozinha trabalharam de maneira a garantir aquele alimento de forma segura, saudável para quem vai se alimentar, ou no refeitório, na casa da gente. Dar um significado para essa alimentação, acho que é importante, dar essa parada, desconectar um pouco também, né? E prestar atenção de fato ao alimento que está ali, valorizar a oportunidade de ter aquele alimento. A gente sabe que o Brasil saiu do mapa da fome recentemente, mas ainda tem pessoas passando fome no nosso entorno aqui do hospital, ou aqui na grande Porto Alegre, mundo afora, né? Tem pessoas que ficam mendigando nos lixos, procurando coisas para comer, que a gente possa se lembrar disso também, né? E valorizar e agradecer por ter a oportunidade de estar se alimentando e com saúde também, e cuidando, né? Fazendo alimentação um veículo de saúde como um todo. O Virgílio falou lindamente, né? Sobrou pouca coisa para eu dizer, mas eu acho que assim, só complementando o que ele disse, que ele já disse quase tudo, duas coisas importantes para as pessoas se alimentarem de uma maneira mais saudável, né? Eu acho que a gente precisa de conexão. Essa questão de tipo não prestar atenção, né? Na hora da refeição, come rápido, não mastiga, muitas vezes não presta atenção no que está servindo, ou tu até serve, mas tu come vorazmente, pegando o exemplo do doce, né? Tu não aproveita aquele momento. Isso nos mostra o quão desconectados a gente vive. A gente vive muito o dia inteiro correndo, com o pensamento nas coisas que a gente tem que fazer e pouco voltados para nós mesmos, né? Nossos sinais internos, porque os nossos sinais eles vão nos guiando para todas as nossas necessidades, né? Então acho que uma das primeiras coisas é retomar a conexão, e essa conexão também nos ajuda a pensar assim, por que eu estou fazendo essa escolha alimentar? E se eu estou escolhendo isso, então eu vou aproveitar isso, né? E também essa questão que tu falou toda aí do alimento que é preparado, alguém cozinhou, a gente pensar de onde é que ele veio, né? E com que sistemas alimentares a gente está nutrindo com isso, né? Porque não sei exatamente quem é essa frase, mas é uma pessoa muito inteligente que diz que comer é um ato político. Então, quando a gente pensa também que alimento que eu estou consumindo e de onde é que ele está vindo, né? Que mercado que eu estou alimentando, que tipo de produtor ou de grandes empresas ou de grandes ou de commodities, né? Como tu falou, eu estou alimentando, né? E isso é bom ou é mal para o planeta? Porque se é mal para o planeta, vai ser mal para mim também, né? Não existe o planeta sem a gente e a gente sem o planeta. Então acho que é isso, é mais conexão consigo mesmo e mais reflexão nas nossas decisões, né? O que as nossas decisões e as nossas escolhas estão alimentando. E só para uma última coisinha, assim, falando muito mal dos ultraprocessados aqui, mas tá super ok comer ultraprocessado eventualmente, né? Porque até o ultraprocessado, ele tem um papel efetivo na nossa vida, porque quem não gosta de comer um brigadeiro numa festa, com os amigos, ou com o filho, ou com o sobrinho, ou com, né, alguma outra pessoa afetiva, quem não gosta de comer uma torta, quem não gosta de preparar uma refeição que vá creme de leite, que vá leite condensado, enfim, compartilhar com a família. Então tá tudo ok comer ultraprocessado eventualmente. É o que a gente faz habitualmente que é o problema, não claro, de vez em quando. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação, sem terrorismos nutricionais, sem terrorismos nutricionais e pensando no planeta. Sim. Obrigada, então, Carolina, Virgílio. Obrigado pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, né? Alimentar-se bem, então, é um ato que a gente tem de cuidado com a nossa saúde e com as dicas e com o que nós conversamos aqui hoje, sem dúvida nenhuma, com a saúde do planeta também. Né? Obrigada, até mais.